Bem-vindos a uma galáxia muito, muito distante, né? Bem-vindos ao episódio de final de ano do Desprezo Infinito. Eu esperei bastante tempo por esse episódio. Nós estamos aqui com o canal Nerd Tracker. O canal Nerd Tracker, ele foi convidado, ele vai participar hoje do episódio com a gente. Foi um prazer, né, chamar ele. E nós vamos já pro debate, né? A primeira pergunta que eu fiz pra ele, no caso, ele já enviou as respostas antes do vídeo, foi entre os filmes de Star Wars e a série principal, né? No caso mesmo, podem ser as seguintes também, não sei qual que é a ordem ali. Mas os filmes não, porque, né, por mais que é canônico, até Star Wars se preza, além de tirando Rebels, é tudo canônico. Se for se ver canônico por canônico, né? Então você foca só na mídia principal que vendeu a série, tudo, no caso, assim como os filmes, qual é a melhor, né? Eu vou começar porque eu tive esse trabalho de assistir, né, o Star Trek. Eu não conhecia muito do Star Trek, comecei a ver e eu entendi o formato, apesar de eu não ter visto muito, né? Minha fonte de acesso aos episódios foi cortada. Mas é o seguinte, o Star Trek ele foi criado numa época em que estava muito forte nos Estados Unidos uma coisa que chama de soap opera, né? Vou deixar a palavra aqui embaixo, que é tipo ópera de sabonete, assim, isso mesmo. É novela, sim, né? Porque a novela não existe muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como as coisas tendem a nunca parar de sair de moda, a gente ainda tem novela, mas lá já não se encontra muito disso. O que é novela, assim, não é só chororô, só drama. Tem muito de suspense, né? De ficar aquele silêncio absurdo. O que está acontecendo? Aí faz aquela cara assim, de mexicano, assim, fica um tempão. E você vê que o Star Trek ele segue muito essa fórmula, tanto que muito do sucesso do Star Trek foi porque ele não foi feito não é como se fosse uma coisa para os nerds ou para os jovens, é uma coisa para qualquer pessoa, né? Star Trek é uma pessoa que hoje em dia gosta só de futebol americano lá nos Estados Unidos, viu Star Trek, porque não é uma coisa de nicho, assim, não é como super-herói ou outra coisa. Ele é muito mais próximo de uma série de TV, que nem Arquivo X estourou pra caramba com o pessoal. Essas séries que atingem, de policial, essas séries que atingem tanto quem gosta da fantasia quanto quem gosta de uma coisa mais pé no chão. Porque tem gente que não gosta mesmo, né, de coisa fantasiosa mesmo, enfim. E o Star Trek fez isso. O Star Wars, ele não puxa tanto pra essa parte do dia a dia de uma pessoa numa aventura, tá? É mais perto do monomito mesmo, né? De uma aventura de um herói, uma coisa fantástica, de trazer uma coisa que você almeja ser, né? Então, superpoderes, são uma pessoa que você não tem como reproduzir e ao mesmo tempo mostrar que é um mundo que você sempre quis ver, que nem o Jurassic Park, sabe? Você poder ver uma coisa que você não vai poder ver na vida real é muito legal pra caramba, sabe? Entre as duas são muito bem trabalhadas, bem escritas, você tem os seus plot holes, você tem esses problemas nas duas. Tem muita coisa que eu não gostei vendo a série de TV, muita coisa que eu gostei vendo a série de TV. Por exemplo, eu não gosto muito desse suspense estendido, assim. Vários episódios entram um alienígena, eles escondem 100% do que o alienígena faz, assim, o episódio todo, assim, pra falar, né? Eles te seguraram 3 dias assistindo esses pedacinhos dos episódios pra você ver qual era o alienígena, sabe? Ao mesmo tempo que o Star Wars também tá cheio de furo, né? Não tá entre os meus 10 filmes favoritos, os filmes do Star Wars, que muita gente tem na lista, não me queime em vivo. Mas entre as duas, eu acho mais interessante, talvez por questão pessoal mesmo, o formato do super-herói, do mito e tudo. Essa série de aventura que foi pego mais pros jovens ou pra quem gosta de ficção, de fantasiosa mesmo, assim, eu gosto mais, eu acho mais divertido de assistir. E por isso eu acho que entre os 6 filmes e as séries eu gosto mais dos filmes, mas isso aqui é uma distância desprezível, você não precisa ficar bravo por eu ter falado isso. As duas são muito boas, eu imagino que a maioria de vocês, assim como o Nerd Tracker tá com as canecas do Darth Vader aí, deva gostar dos dois também. Acho difícil de você não ter interesse em ver, assim, e caso não tenha tido e gostou de um dos dois, veja o outro, porque vale a pena também. Logan? Bom, pra se falar, Jornada nas Estrelas, não muito diferente do esperado, porque ambas são muito boas, vai ser difícil não ter voto aqui, né, Thales? Então a gente faz o seguinte, pega o que cada um assim gosta mais, na humilde opinião de estudante, mostra mais do espaço, de interações, a diferença de vários episódios distintos, né? Em Star Wars, a única coisa que quebra bem, que Star Wars em geral é história política. Então até aquele casamento ele é político. Sim. O casamento que gera os gêmeos que vão ajudar a salvar na trilogia original, dos anos 70. Os filmes eles enquadram sem, apesar de ter um protagonista, a história não é quase sem um centro, né? A história se passa sobre várias pessoas, tudo. É basicamente... Você vê que Star Trek também é meio que assim. Tudo bem, mas aqui no caso do Star Wars, embora eu goste muito,
é aquela história não contada, né? O que realmente aconteceu. Então quer dizer que ainda tinha os míticos Jedi e um deles conseguiu ser capaz de derrotar o Vader depois de seu império. Sim. Já no caso do Star Trek, eles são heróis cotidianamente. Sim. Então aquela história é a história que vai ser contada. E em muitos episódios eles até trabalham essa ideia, uma coisa meio Sherlock Holmes, sabe? Eles trabalham a ideia do cara que está sempre contando a história certa e depois ele está revelando uma história que não foi contada antes, porque as coisas não podiam ser daquele jeito. Então, nesse caso, por preferência também, Jornada nas Estrelas. É uma coisa que o formato também ajudou os pontos ao Star Wars, porque eu gosto mais de filmes do que séries, né? Apesar de assistir séries, eu sempre acho mais trabalhoso de ver uma série, assim, então isso ajudou bastante nos pontos. Eu não conheço muito de ambas as séries, eu consumi pouco das franquias, mas pelo pouco que eu conheço, catando também a questão do formato, a gente tem uma história fechada em Star Wars por causa que a série inicial, principal, os filmes foram lançados, é uma história fechada, pequena, e como foi dito por vocês, já trabalhou bem essa questão do monomito, trabalha a questão política, toda essa questão da sociedade e a interação entre esses personagens que estão envolvidos. Isso mostraria, na verdade, parte da história que está dentro desse universo, tendo foco no monomito. Já como vocês falaram, o Star Trek é o cotidiano de pessoas que trabalham numa nave espacial. Eles estão atravessando o espaço. Já desconhecido, né? Ainda onde nenhum homem jamais esteve. Eu conheço menos da série. É uma série icônica. Realmente veio muito antigo. É muito antiga a série de Jornada nas Estrelas. Veio num tempo que não tinha recurso. Eles conseguiram trabalhar de uma maneira que convencesse também. Foi bem legal isso. Foi bem trabalhado. Você consegue convencer de que está acontecendo aquilo que eles mostravam. É agradável de assistir até hoje em dia, sabe? Eles conseguiram trabalhar com a limitação deles, que é algo muito bom. Inclusive influenciar a nossa limitação, né? Mas como o Eike disse, é muito trabalhoso assistir uma série. Você demanda muito mais tempo quando você assiste uma série. Você não consegue acompanhar tanto. E você tem esse formato de novela. A novela tem os múltiplos pontos, várias tramas paralelas, que é algo que, se for bem trabalhado, como é o caso, sai um resultado fantástico. Mas pela minha preferência pelo formato que é um monomito, o herói, que na verdade o Star Trek acaba criando uma série que é para se manter durante muito tempo, poderia se manter durante muito tempo, acaba não tendo a questão da finalização, você não tem a identificação com o herói, embora tenha essas características da identificação com a população. Okay. E o meu voto vai para Star Wars por causa disso. Beleza. Quanto a quem tem a franquia mais coesa, Star Wars dentro dos seus filmes e Star Trek na série clássica e os 6 filmes, para começar, a pergunta não é muito justa, por causa que Star Trek não é só uma série e 6 filmes. São 5 séries, um desenho animado e 12 filmes, e todos eles estão dentro do cânone de Star Trek. Mas já que quer só isso, então vamos lá. Dentro, quem tem uma franquia mais coesa, Star Trek sem dúvida tem uma franquia mais coesa. Então eu vou dar o ponto para Star Trek aqui. Por quê? Porque não tem como você tem apenas contando só 6 filmes de Star Wars contra 79 episódios da série clássica e mais 6 filmes de Star Trek. Então você vai ter muito mais desenvolvimento de personagem, você vai ver muito mais histórias diversificadas e você vai conseguir ver uma expansão muito maior. Então o ponto tem que ir para Star Trek nesse ponto. Bom, quanto ao universo lore, né? Aí a gente já vem todo a parte de todo o universo criado, assim, sem ser as adaptações, tudo, só a parte escrita mesmo, né? Qual dos dois possui um universo mais interessante? Eu acredito que, antes de mais nada, as duas são bem escritas.
isso eu não vou discutir, as duas são bem escritas. E apesar de eu achar que vamos começar antes do ponto e voltar a analisar as duas, que acho que vai ser mais fácil de entender. As duas séries fizeram histórias muito boas espaciais, universos interessantes. O Star Trek ele pegou uma onda de algumas séries, eu não sei a ordem que saíram, eu sei que existem séries antes deles espaciais, mas esse contexto da corrida espacial, né, da tecnologia que teve os Perdidos no Espaço, que acho que é antes do Star Trek, se não me engano, por exemplo. Mas ele conseguiu inserir algumas informações frequentes na série, né? Não é como os aliens que vinham um episódio só assim, que eram legais, como o Spock, né? Que ele nasceu de um oceano diferente, que ele não tinha sal no corpo. Né? Provavelmente alguém vai comentar, na verdade ele tem só menos sal que o normal, né? Alguém sabe mais que eu da série, com certeza. Mas E o Star Wars não chega nem a ser uma série espacial, né? Ele realmente criou um universo próprio, né? Ele criou a própria definição de batalhas no espaço, as próprias armas, os poderes da força. Ele conseguiu fazer algo que veio do zero, sabe? Ele conseguiu fazer algo completo, vamos falar assim. Claro que isso vai parecer que eu vou falar que Star Wars ganhou porque ele conseguiu encher de mais informação própria. Mas na verdade não, eu acho que comparar com se Star Trek tivesse sido feito um tempo mais tarde, onde já tinha mais coisas, a gente até ia banalizar, sabe? Mas ele fez uma coisa na época que você não tinha tanta fantasia ainda, né? O Superman, ele saiu meio do zero assim em 40, né? E ninguém imaginava superpoderes naquela época. Então, pra 60, tá ligado? 66, quando tava todo mundo amargurado da Segunda Guerra, um cara vem e faz uma coisa completa, assim, cria informação própria, tudo. Eu acho que as duas trabalharam no seu nível, sabe, de capacidade muito bem. E apesar de achar que se eu fosse o criador de uma das duas séries, eu ia falar, pô, né? Eu acredito que o Star Wars foi uma coisa mais ferrada de sair do esboço, sabe? Assim, eu imagino, esse cara não pensou só no espaço, o cara pensou em uma história inteira, sabe? Que nem escreveu O Senhor dos Anéis, você não fez uma história medieval, né? Fez uma coisa muito mais louca, assim, entendeu? Então, nesse caso eu vou empatar. Que eu acho que é válido, Manda ver, Logan. Deixa eu contar algumas coisas só antes. Tipo, não querendo somente corrigir você, tá? Mas a pesquisa sobre o espaço tinha já bastante. A busca pelo espaço. E já estávamos falando de astronomia, não de astrologia. Sim. Né? Perdão aí, sem perdão a quem acredita. Na verdade, elas são separadas há séculos. Tem gente que não sabe disso, acha que foram juntas até anteontem. Mas não, separou faz bastante tempo. Sim. Tá? E, assim, o Perdido no Espaço não foi o único, também Tinha bastante. Perto também teve o Buck Rogers, primeiro herói espacial. Flash Gordon. Tem um amigo que eu inclusive chamo de Buck Rogers, é muito fã. Duck Dodgers. Tem o Doctor Who também, Digão já estava no espaço. Então, eu acho que Star Wars, E Star Wars não realmente criou do zero. Já tinha muitas batalhas espaciais, já tinha muita definição de coisas similares, mas realmente ele trouxe, é o que eu posso dizer assim, ambas trouxeram, né? O que as pessoas tinham vontade de ver ainda, o que as pessoas não esperavam ver também, sabe? E deram uma visão real disso. Tá bom que começaram em 2 décadas diferentes, mas ambas avançaram até hoje. E se passar na TV aí episódio 5 ou Deep Space Nine, eu tiver em casa, eu vou assistir sem problema. Realmente, eu acho que só tem a adicionar. Já no caso do lore, assim, pela questão de, não sei se chamar mais, ou com mais afim com os fãs, ou se é por estar preparado para um universo inteiro, com toda a sua organização, além do que já é mostrado no principal, eu vou deixar o ponto para a Jornada nas Estrelas. Mas da mesma forma que você falou antes, a diferença é ínfima. Nessa parte do lore, realmente, eles estão entre os melhores que eu conheço. E olha que eu sou bem nerd do espaço, então eu conheço um monte de séries que... No caso, eu disse que o Star Wars ele não criou uma série espacial, né? Comparado com o que tinha. Ele fez uma coisa tão própria assim que... não teria como alguém sacar do bolso e falar. Ele não falou, eu criei uma raça X, uma raça Y e fiz uma série. Não, ele criou um universo que poderia ser de qualquer outra coisa, só usando a força, usando, sabe, material que... Sim, você poderia reduzir assim, mas
a presença do espaço deixa bem melhor, né? Ambas as séries tiveram um pano de fundo, uma elaboração da história, né? Como já foi dito, tem esse ambiente da jornada espacial, que já é uma grande pesquisa. Essas duas tiveram maior destaque, né? Mas como o Eike falou, Star Wars, você tem um universo próprio que é enorme. Um personagem que eu vi no Ameaça Fantasma, Jar Jar Binks. Um amigo meu falou que é um dos piores personagens que George Lucas já criou, mas eu vendo aquele personagem eu me divertia muito. Ele tinha personalidade. É uma raça totalmente diferente. Utilizam o comportamento dele para gerar situações engraçadas na história, uma quebra da tensão. A questão da tecnologia dos sabres de luz, tudo é muito fantasioso, mas bem consistente, bem forte, é legal. Jornada nas Estrelas, você tem talvez uma parte científica mais coesa com a nossa realidade. Porém, eu ainda gosto mais da maneira como foi feito o Star Wars. Eu tenho essa preferência. Ok. Quanto a quem possui um lore melhor, Star Wars, Star Trek, eu vou ter que dar o ponto de novo para Star Trek. Não é que a influência de Star Wars não seja, mas a Star Trek expandindo fora, né? Como a gente já tinha falado na primeira pergunta. Estamos no principal, a gente está contando só os 6 filmes de Star Wars, e no principal de Star Trek só a série clássica e os 12 filmes. Aí, quer saber a expansão? A expansão do Star Wars são a série do Clone Wars e Rebels, tá? Agora vai ter mais expansões, tudo bem, mas a gente ainda não viu como é que vai ficar, então a gente não sabe como dizer. Agora, em compensação, Star Trek saindo da série clássica, a gente tem a nova geração, que é uma série ganhadora de Emmy. A gente tem o desenho animado de Jornada nas Estrelas, que também é ganhadora de Emmy. A gente tem Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, outras 3 séries live action, quais, juntando todos os episódios dela, a gente vai ter mais de 300 horas de Jornada nas Estrelas, sem contar os filmes da nova geração e os filmes da atual série JJ, onde a gente tem, por exemplo, o filme de Star Trek 2009, que todo mundo ama, e a gente tem, por exemplo, nos filmes mais antigos, a gente tem o Primeiro Contato, o famoso filme do Capitão Picard contra os Borgs, que foi um super sucesso. Então, quer dizer, é muito mais coeso o universo de Jornada nas Estrelas e encaixa melhor. Gente, entenda por que eu tô falando que o lore Star Trek é mais coeso. A gente está vendo aqui uma continuidade que vem de 66 até hoje, certo? Onde os filmes se encaixam, e quando não encaixa é porque eles explicam o porquê não encaixa, porque tem alguma viagem temporal ou uma realidade alternativa. Já Star Wars, você tem os 6 filmes se encaixando, mas uma ou outra coisa não se encaixam muito bem, como por exemplo, o Obi-Wan não reconhece o R2 no episódio original, The New Hope. Logo, só em 6 filmes eles não conseguiram manter a coesão, enquanto Jornada nas Estrelas tem aí quase 1000 horas de série mantendo a coesão. Então o lore é mais completo. Falando em personagens, né, o próximo tema é quais são os melhores personagens. Eu já vou começar falando que eu gosto de ambas as séries, tem bons personagens, né? O Star Trek ele tem um monte de estagiários assim, que vão morrer genericamente, mas pelo que eu vi nos poucos episódios, foca muito no Spock com o Kirk, né? Assim, eles são meio que um braço de... Lógico que vão abrindo mais, né? Depois você vê que tem o Ser Sulo, né? A Uhura e tal, mas é muito, muito denso, assim, a história entre os dois, né? O primeiro episódio, se não me engano, acho que só praticamente só os dois conversaram muito, assim. E depois foram aos pouquinhos mostrando que o Sulu ia receber o jantar e tal. Eles são meio que bem secundários no começo, né? Não vou sair falando, porque tem episódio pra caramba daquele negócio. Deve ter até episódio focado bastante neles. Mas E o Star Wars, né? Que todo mundo conhece, né? Tem os alienígenas, tudo. Eu vou dar o ponto em cima da personalidade minha de criação, né? Eu quase nunca faço séries com o pé no chão, com pessoas reais, meio no ar, ou pessoas conversando e tal. Eu gosto mais dessa coisa meio desumanizada, robôs, os Siths, geralmente sempre tem um cara que não é nada parecido com um ser humano pra ser o cara que todo mundo adora, né? O Darth Vader, Darth Maul, o Grievous.
né? O Yoda, o C-3PO mesmo, R2, esses caras que fogem do ser humano são sempre cativantes porque é os que as pessoas mais gostam, né? O Star Trek tem esses caras, geralmente são os monstros que eles caçam, no caso. Mas também pelo orçamento, óbvio, assim, não é tão impressionante, assim, né? Você vê aquele alien que suga o sol das pessoas, o bicho é uma jamanta horrível, Nossa, né? ela é linda. É linda assim, adoro episódios, sabe? Sim. Então, eu daria o ponto porque eu gosto muito desses personagens e graças ao orçamento, lógico, e tudo mais, é muito legal de ver eles ao vivo, em carne humana, né? Tá o Darth Maul olhando tudo. Mas é a questão exatamente de gosto, assim, porque os personagens que você se apega, como o Spock, eu achei o Spock muito legal, por exemplo. Eu acho que ele lembra muito ele parece que inspirou muito o Sheldon do Big Bang Theory nas reações sem sentimento, né? Assim, o cara começa a falar uma coisa óbvia, assim, você não devia ficar triste que seu amigo morreu e fica tipo contrariado, assim, sabe? Como sentir mal, assim, né? Não faz sentido, sabe? Eu acho que ele deve morrer de rir depois que corta a câmera, assim, sabe? Porque ele dá uma... É tão desumano que ele faz, mas ao mesmo tempo não tá errado, assim, sabe? Mas então meu ponto vai pro Star Wars porque, né, se as séries são muito boas, a gente vai ficar só empatando, né? Então vamos ter que pegar pelo nariz do cavalo, essas coisas mesmo, e dar os pontos. No caso eu posso... Já invadindo, né? Você nem Pode, é bom, palavra, Celena. eu posso reciclar aquele semi-empate lá do primeiro episódio de Desprezo Infinito? Pode. Não sei se vocês lembram. Eu daria, acho que aqui os 55 pro Star Trek e os 45 pro Star Wars. Mas não dá pra deixar de pontuar, mas não vou deixar também empatar, porque tem alguns detalhes... Nem lembrava desse ponto separadinho, assim, é verdade. A gente Foi uma da hora aquilo, né? É porque alguns aqui realmente preferem o muro, mas sim. tudo bem, né? Porra, tá sendo muito bom hoje, né? faz tempo que ele não empata as coisas. Hoje está sendo bem lateral, né? Mas em pouco, mas tá sendo. Ok. Aí esqueceu do Dia das Bruxas, né? Imagina, sabe? No caso, assim, construção de personagem, fugir do espectro humano. Você sabe que eu adoro sair da humanidade. Eu acho que a gente baseou por todos os últimos milênios aí os nossos personagens no ser humano. Então, sair um pouco disso também é interessante. Por outro lado, eu gosto de tentar ver esse tal outro lado. E, infelizmente, não é sempre que a gente mostra isso. A gente consegue ver o lado do Jar Jar, por exemplo. Dá pra você entender mais ou menos como ele pensa. O Yoda Mestre, ele só ensina o que ele pensa, praticamente. Yoda Mestre, mesmo na ação, ele tá ali dizendo, isso aqui é o jeito que você tem que fazer. Então, também, por outro lado, o Mr. Spock, ele traz pra gente uma humanidade de verdade, porque ele vivencia, ele racionaliza coisas que pra gente eram intocáveis antes. Ele consegue transformar a felicidade em algo impossível de fugir, mas ao mesmo tempo necessário de se trabalhar. Legal. Felicidade, que a gente diz que está procurando. Tem um filme que chama isso, Sim, verdade. Dr. McCoy, acho que ele e o outro McCoy, o Fera dos X-Men de verdade, não se dá Tem Fox. inspiração, certo? Não sei, cara, eles estão tão perto ali, né? Bem perto, nos 60 ali. Mas, inclusive, ambos são muito bons, ambos me inspiram, né, nessa parte científica, porque eles mostram muito bem como seguir. Tenente Uhura influenciou a Whoopi Goldberg, né? Deixa pra isso no final. Você lembra disso? Vou repetir no final porque eu adoro essa parte. Então, assim, esse meio ponto a mais é por causa disso, mas, de novo, emparelhados. Se tratando de construção de personagem, as duas séries são exemplos pra mim. Catando essa questão de personagens, né? O Wake falou de Star Wars distanciar do ser humano. Mas na verdade algo que vai, já vou adiantando, vai para Star Wars de novo o ponto, é que tem muita coisa humana no Darth Vader, porque se você catar os 6 filmes, você tem um personagem que ele foi um herói para os dois lados, antes que venham tacar pedra. Que das ideias do herói é que é um ser humano que teria capacidade superior. Ele supera os desafios e ele é um símbolo que representa algum grupo. Ele fez tudo o que ele quis.
Assim, Eu ele meus tem. filhos e eu mato você, né? Parece pro lado do Você bem e tem- pro lado do mal, né? Basicamente. Ele Se tem. tem o que você pensa sobre como é que o mundo vai ficar, como que é. Você tem o personagem que consegue exercer esse papel, mesmo sendo uma motivação pessoal, ele faz algo grandioso para aquele grupo. Ele, como Darth Vader, né, como alguém do lado Father. negro da força, ele conseguiu derrotar o lado oposto ao qual estava enfrentando, que isso o colocaria como herói pelo lado negro, mas também você tem alguém que antes da frustração dele fazer ele ir pro lado negro da força, ele era um cavaleiro Jedi que teve grandes feitos, era considerado um herói, que é algo que chega até a ser chocante quando você vê o Império Contra-Ataca, quando ele fala, eu sou seu pai, porque ele era um antigo herói entre os Jedi, passou para outro lado, ele conseguiu ser um herói entre os dois lados, e a motivação pessoal dele, a questão da emoção humana, que o levou para isso. É um exemplo de como foi trabalhado esse personagem, que tem essas características bem humanas, mas também ele se afasta do ser humano. A gente tá falando de tanta coisa boa, você me falar do ser humano, cara. No caso do Star Wars, ele tem bastante de uma coisa que eu gosto, por exemplo, nos filmes da Marvel, né? Que é, apesar da ação, do conflito, do sensacional, do fantástico, ele sempre traz para uma reação orgânica, né? São pessoas agindo o tempo todo, a hora que os soldados clônicos estão naquele vídeo silencioso e desce o Grievous do lado, assim, eles olham pro outro, assim, olham pro Grievous, o cara tá bazuca que atira, assim, sabe? Parece tão banal, mas fala, isso acontece na vida real, assim. Tem cenas banais que acontecem mesmo, assim. É muito bem trabalhada essa Vou te passar uns episódios, César. É que eu não gosto dessa parte orgânica, né? Tudo bem. É que eu falei, a humanidade não me agrada. Isso é mais aspecto de gostar do que, né? Não é defeito ou qualidade. Tanto que o que eu acompanhei de Star Trek foi assistir o filme que trouxe a série que mostra uma realidade alternativa, que o Logan mesmo falou que não gosta tanto porque sai do que era a série original. E você gostou? Acaba mais próximo do que é feito em Star Wars, né? Porque você tem muita questão humana trabalhada das falhas dos personagens. Ah, mas o Star Trek ele é bem orgânico, né? Ele é bem pé no chão. Assim, Acho a que galera fala bem mais egoísta, mas você tem a questão da virtude muito forte Da nos hora. antigos. Tem o ideal. Então vamos Mas pra... assim, eu fico com Star Star Wars, que é mais complexo. Quanto aos personagens da franquia, eu concordo que a gente vai ter que ter um empate, tá? Por que nesse ponto eu vou dar um empate para Star Wars e Star Trek? Por causa que Star Wars desenvolveu muito bem alguns personagens, não todos, tá? Alguns personagens foram desenvolvidos extremamente bem. É o caso do Luke, é o caso do Solo, certo? É o caso do Lando, que apesar de só 2 filmes foi extremamente bem desenvolvido. O próprio Vader, tá? Foi muito bem desenvolvido, tudo bem, tá? O Yoda foi fantasticamente desenvolvido. O Imperador, que ganhou muita profundidade com os filmes novos, tá? Então esses personagens foram muito bem desenvolvidos e a tragédia da família Skywalker é fantástica. Agora, enquanto a Star Trek, a gente tem, por exemplo, o personagem do Spock, que é muito bem desenvolvido e você vê perfeitamente que o que acontece num episódio ou num filme afeta ele. A gente vê a mesma coisa acontecendo com o personagem do Capitão Kirk, a gente vê a mesma coisa acontecendo com o personagem do Capitão Picard. Quando você vê o primeiro episódio da nova geração e você vê o último episódio da geração, você vê 2 capitães completamente diferentes que foram afetados, certo? Você vê desenvolvimento de personagem muito bom. Um grande exemplo disso é o Data, que é o androide que quer ser humano, que quer ter sentimentos. Você vê muito mais desenvolvimento de personagem. Mas também, de novo, vou ter que falar aqui. É o fato de Jornada das Estrelas ter 5 séries e 12 filmes contra 6 filmes. O que acontece? Você vai ter muito mais desenvolvimento de personagem.